Fala, meus queridos, sumido, mas voltando com todos os conteúdos que eu tinha me comprometido, né? Então, ao final de 2026, vamos passar por 52 livros no total até o momento. Infelizmente, eu só consegui tratar de um livro, né? Tendo em vista que o ano começou, né, bem corrido, então eu vou tentar de todas as formas gravar o máximo nessa semana. Hoje é dia 8 de janeiro, ou 8 de fevereiro, desculpe, e eu vou tentar gravar o máximo sem me preocupar tanto com corte, sem me preocupar tanto com pequenos detalhes, e vou focar de fato no conteúdo, tá? Então, estou usando aqui algumas coisinhas aqui para ver se está tudo ok, tudo sendo filmado da forma correta, né? Improvisando aqui o que dá para fazer, mas agora tem um microfone decente para o áudio ficar melhor, né? Agora eu estou gravando direto do celular e depois passo para o computador para tentar ter uma qualidade melhor no vídeo. Então, peço desculpa, né, obviamente, né, por não ter até esse momento trazido um novo livro, mas hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Ikigai, certo? Esse livro, né, como o subtítulo aqui dele descreve, né, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Então, mais uma vez só retornando, eu não vou mais me valer daquela situação de ficar cortando, enfim, para evitar, né, perda de tempo. Eu vou tentar ser direto. Então, vou utilizar aqui o tablet, né, para fazer, vamos dizer assim, minha utilização de cola, já que eu não tenho um teleprompt para, né, servir de norte, né? Então, nós hoje vamos falar sobre esse livro, Ikigai, certo? E por que sobre esse livro? Veja, esse livro eu li no mês passado, certo? Eu achei ele bem interessante. Então, diferente da dinâmica do livro anterior, o que é que eu vou buscar nessa nova linha de raciocínio de expor os livros? Eu vou tentar pegar a minha experiência pessoal e compartilhar com vocês. E aí vocês tentam, a partir dessa ideia, né, disso que eu já consegui aplicar na minha vida, vocês aplicarem na realidade de vocês. Perfeito? Então a ideia, como eu já mencionei no anterior, é que cada livro ele seja aplicado na prática o quanto antes. Obviamente que na prática, né? Mas vamos lá, ó. O que é que trata esse livro? O que é que significa, né, o tal do Ikigai, né? O Ikigai é você encontrar o seu propósito, certo? Então, em algum momento eu vou tratar sobre esse livro, não sei em que momento, mas existe um outro livro, né, que é bem interessante, já fica aqui até como uma dica, que ele se chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, tá? É um livro de um psicólogo que ele foi o psicólogo criador da logoterapia, né? Desenvolveu a logoterapia, e ele basicamente dizia que é essa corrente, né, que você precisa encontrar sentido nas coisas, né? Inclusive até a depender do que você sofre, do seu sofrimento, basta que você encontre um porquê, né, que você vai conseguir suportar, obviamente, esse sofrimento. E ele conseguiu desenvolver, vamos dizer assim, essa forma de raciocinar, essa escola, vamos dizer assim, a partir das experiências dele, né? Ele ficou anos dentro de um campo de concentração e foi justamente a vontade dele, né, de querer sair, de, enfim, voltar a viver, que fez com que ele suportasse todas aquelas dificuldades, obviamente, daquele ambiente hostil, certo? Então, o Ikigai, ele de certa forma, ele é um paralelo porque é você encontrar sentido nas coisas da vida, né? Você encontrar o seu porquê, tá? Então, os escritores desse livro, os autores desse livro, eles pegam experiências de comunidades japonesas, né? Especialmente das zonas azuis, né? No caso, eles falam muito de Okinawa, né? Que é uma região do Japão bem famosa, e eles vão em vilas, em pequenas vilas, e eles pegam características dessas vilas, da forma como as pessoas vivem, e tentam, a partir desse ambiente, né, destrinchar como que aquelas pessoas elas conseguem viver mais. Então, centenários de pessoas de 110, 115, 120 anos, né, eu não me recordo se tinha 130 anos, mas centenários em grande quantidade naquela região, né, que é denominada inclusive de zona azul, justamente porque as pessoas elas chegam numa idade mais avançada. Então, desse primeiro momento, né, uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, né, que eu separei é o que você não deve se atentar, vamos dizer assim, né?
primeiro de tudo, é eu tentar explicar para você qual é que é a essência real desse ensinamento, né? Qual é que é a ideia central dessa temática, vamos dizer assim, a respeito do Ikigai. Veja, é basicamente você entender que o propósito é a energia vital da sua vida, obviamente, né? É uma energia vital, certo? É aquilo que faz com que você acorde todos os dias buscando os seus propósitos, tá? E esses propósitos eles podem ser na sua vida pessoal, como também na sua vida empresarial. Ou o seu propósito de vida pode ser de fato sua empresa, né? De repente você não tem um propósito de vida pessoal e tudo está atrelado à sua empresa, certo? Então, basicamente o Ikigai é isso, tá? Então eu vou tentar de certa forma explicar como que eu apliquei isso na minha vida, por exemplo, mas eu vou deixar isso para o final. O Ikigai, ele é uma energia sustentável. Vocês têm que entender basicamente o seguinte: você enquanto empresário, vocês têm que fazer um trabalho inteligente, né? Assim como eu mencionei no vídeo anterior sobre a sutil arte de ligar o foda-se, vocês precisam canalizar a energia de vocês naquilo que de fato tem relevância, né? E tacar o foda-se naquilo que não tem relevância. No caso do Ikigai, né, você tem que eliminar aquele trabalho que lhe atrapalha, né? Você tem que buscar uma forma de organização onde você não está trabalhando contra você. Negócios que drenam sua energia vai terminar matando você primeiro do que a própria empresa. Se o negócio depende de um esforço contínuo, ele não escala. Então você precisa ter em mente isso. A sua empresa, né, ela tem que estar organizada. Se você for aplicar esses ensinamentos de fato à sua vida empresarial, a sua empresa ela tem que estar organizada de uma forma em que ela viva sem você. Né? Aquela questão que eu falei no vídeo anterior sobre o legado. Então você precisa organizar a sua empresa de uma forma que ela possa continuar independente de você, certo? Porque assim você consegue escalar. Né? A ideia é que você construa um negócio onde ele possa ser escalável, né? E que, obviamente, ele possa existir independente de você. E aqui tem um ponto que é muito interessante que o livro traz a respeito dos moradores, né, dos residentes de Okinawa, essa região lá do Japão. Veja, um dos pontos que ele retrata é o seguinte, né? A constância, ela é mais importante do que a intensidade. Ele cita aquela velha história da tartaruga e da lebre, né? Então ele fala que, por exemplo, o pessoal de Okinawa, eles fazem exercício, mas eles não fazem exercício em intensidade, né? Eles trabalham, mas o trabalho deles não é aquele trabalho forçado, aquele trabalho sem vontade, não. Eles trabalham naquilo que eles gostam. Então eles têm uma vida onde eles conseguem unir, vamos dizer assim, o prazer, né, à realidade da vida deles. Obviamente que no mundo ideal isso seria o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso é possível. Só que veja, o que eles tentam mostrar nesse livro, os autores do livro, é justamente isso. Dentro da sua realidade, você precisa, acima de tudo, encontrar um caminho aonde você vai manter a constância, muito mais do que a intensidade. Eu explico. Veja, é muito mais importante, eu vou dar o meu exemplo como advogado, é muito mais importante que todos os dias eu não leve pendência para o dia seguinte e que eu consiga analisar 5 processos por dia, do que eu me comprometer a hoje analisar todas as minhas publicações. Eu analisar 10 processos e aí quando for amanhã eu não fazer nada. Entendeu? Então é muito mais importante eu manter essa constância, por exemplo, de analisar 5 questões, né, 5 demandas por dia, né, ou uma demanda todos os dias, uma demanda de grande complexidade por dia, do que eu tentar resolver tudo em um dia e no outro dia eu não fazer. Então é a questão do hábito. Então eles tocam bastante nessa questão do hábito a partir dessa análise que eles fazem sobre os residentes de Okinawa. E aqui a reflexão que a gente faz é o seguinte, veja, picos de faturamentos elevados, seguidos de colapsos emocionais, isso é diferente, certo, de sucesso, tá? Aonde que eu quero chegar com isso? Veja, à medida que você mantém uma constância na execução da sua atividade, veja, sua empresa ela tem maiores chances de durar no longo prazo, certo? O jogo real, né, que você tem que refletir a respeito desses ensinamentos do livro você tem que buscar o sucesso no longo prazo, certo? Você tem que buscar se manter no jogo, vamos dizer assim, no longo prazo,
certo? Você não pode buscar grande faturamento, né, no 1, 2, 3 anos, e a custo desse faturamento, nos anos subsequentes, você ter prejuízos decorrentes de declarações fiscais incorretas, né? A utilização de estruturas de fornecimento de produtos, por exemplo, que não estão condizentes com a legislação, certo? Então, semana antepassada, vamos dizer assim, até mais ou menos umas 2 semanas a partir da gravação desse vídeo. Hoje é dia 8 de fevereiro, então acho que mais ou menos ali no dia 25, mais ou menos 26 de janeiro. Eu fiz uma reunião com um cliente e na mentalidade desse cliente ele achava que o ideal para ele seria ele estourar o faturamento desse ano e depois tentava resolver os problemas que ele tem. Então tem muita gente que pensa dessa forma, só que veja, quando você faz esse tipo quando você segue esse tipo de ideia, né, sem um respaldo técnico por trás de um advogado, de um contador, de um economista, de um administrador, veja, a probabilidade de você ter um problema, né, de você fracassar, ela é muito alta. E obviamente que ninguém aconselharia, vamos dizer assim, que ele fizesse isso, né? Vou focar no faturamento e depois eu resolvo os problemas fiscais que eu tenho, os problemas tributários que eu tenho. Eu resolvo depois os problemas que eu tenho com fornecedores. Então, a ideia desse livro é justamente o oposto. A ideia desse livro é que você busque na sua empresa, né, no seu empreendimento, que você busque a sobrevivência no longo prazo. E obviamente que isso demanda uma organização. Isso demanda processo, certo? Você precisa organizar a sua empresa para que no longo prazo esse processo que você vai seguir permita com que você sobreviva, que a sua empresa, o seu empreendimento sobreviva, certo? E aí você obviamente não vai matar o seu Ikigai, né, que é o seu propósito. Se o seu propósito é a sua empresa, então se você faz isso, dificilmente você vai fracassar. E eu diria que assim, um último conhecimento que a gente teria para analisar dessa parte, né, desse tópico, é que muitas empresas elas quebram não por falta de demanda do mercado, né? Muitas empresas elas quebram por exaustão de fato, né, do empreendedor, né, da pessoa que está à frente da empresa. Porque chega um determinado momento em que ele deu tanto gás naquela empresa que ele não tem mais saúde, né, de repente não tem mais psicológico, porque ele trabalhou tanto, a família abandonou ele. Então, veja, o principal aqui é que você tem o seu propósito, o seu Ikigai, mas você precisa entender que o principal é a constância. Você precisa botar na sua cabeça que o principal é a constância. E não você tentar dar picos de vitórias, enfim, não é esse o objetivo principal. Um outro ponto importante aqui que ele traz é sobre a questão das comunidades, né? Então, lá em Okinawa, inclusive na vila que eles visitam, eles relatam, por exemplo, né, creio que o termo e a pronúncia seria isso, Moai, que é justamente você ter uma rede de apoio, certo? Você enquanto empresário, e geralmente no mercado hoje existem diversos grupos, né, onde empresários se reúnem para compartilhar experiências e um ajudar o outro, né? Porque às vezes o erro que você vai cometer, né, ou acabou de cometer, alguém já cometeu. E quando você tem essa rede de apoio, essa pessoa que cometeu esse erro, né, esse empresário que cometeu esse erro, ele compartilha com você a experiência, né, do que ele passou, né, e como ele resolveu esse problema, né? E obviamente, né, vamos dizer que ele vai compartilhar com você também, né, a parte empática, né, a parte emocional de te dar a força que você precisa para você vencer essas dificuldades, certo? Então, o livro ele traz essa importância da rede de apoio, certo? E essa rede de apoio, obviamente, que eu estou sempre trazendo para o lado empresarial, mas veja, tudo que você aprender aqui você pode pensar, né, parar um pouco, refletir e levar para o lado pessoal. Então, aqui a principal questão é essa, você precisa ter uma rede de apoio, uma comunidade, né, onde você vai se apoiar, porque no livro ele traz o quão isso daqui é importante para quem quer ir mais longe, né? Ele pega essa questão da longevidade das pessoas, né, que vivem em Okinawa, e ele tenta ensinar como que você pode aplicar isso, né, na sua realidade, no nosso caso aqui, na parte empresarial. Então, vamos dizer assim, essa parte é justamente a parte onde você reduz os riscos, porque
À medida que você tem aquelas conversas informais com pessoas que estão no mesmo caminho que você, pessoas que vivem a mesma realidade que a sua, você compartilha essas experiências, né, que você vive e de repente você consegue encontrar ali pequenas ideias de como você pode solucionar problemas que você está começando a ter. Então, você viver isolado, existe a chance de você cometer erros que poderiam ser evitados, certo? Quando você tem um grupo de pessoas que está buscando as mesmas coisas que você, a chance de a troca de experiências ajudar, ela é muito alta. Se comparado, obviamente, quando você tenta fazer tudo sozinho, achando que você tem todo o conhecimento do mundo, a chave de todas as portas das dificuldades, né? Você sabe resolver tudo, isso não existe, obviamente. Então, quando você procura pessoas que podem de fato lhe ajudar na sua realidade, isso pode gerar uma redução dos riscos que você está correndo. E aqui, meus caros, mais uma vez retornando à questão de Viktor Frankl, né, sobre o sentido da vida, o sentido do porquê que você faz isso, né, o Ikigai, né? E uma das coisas que eles levantam, né, os autores levantam nesse livro é basicamente o seguinte, veja, você precisa saber o porquê que você está acordando, né? Você precisa entender que você tem um porquê acordar, independente da dor. Veja, você ter um propósito não significa que tudo vão ser flores, né? Você precisa entender que a vida ela é dura, né? Se você é empresário no Brasil ainda por cima, 50 mil vezes pior do que em países mais livres, obviamente. Mas o Ikigai, né, é justamente isso, você entender o porquê que você faz isso e apesar de você ter certas dificuldades, você precisa entender que você precisa continuar, né? É aquela anedota lá, aquela brincadeira do continue a nadar de Dory no Procurando Nemo, né? Independente das dificuldades, você precisa continuar, você precisa continuar, você precisa continuar. E é justamente essa vontade de continuar, por exemplo, que os autores dizem que dá essa longevidade a esse pessoal de Okinawa, né? Principalmente numa vila específica onde as pessoas ultrapassam a faixa dos 100 anos. E aqui basicamente é o seguinte, veja, quem espera construir só quando está motivado, dificilmente vai durar no longo prazo. Quem tem um porquê claro, atravessa ciclos ruins, certo? Sem se destruir, certo? Esse é o principal ponto que vocês têm que ter em mente. Veja, tudo na vida tem dificuldade, certo? Se você abrir uma empresa, vão ter dificuldades. Veja, eu já tive empresa. Infelizmente, eu não fui bem sucedido na empresa, certo? Mas isso não significa que era um fim, que eu precisaria simplesmente passar o resto da minha vida lamentando. A mesma coisa você. Então, a solução sempre vai ser você entender que você tem o seu propósito, que você não pode parar, né, que você não pode desistir e que dificuldades elas vão surgir independente de qualquer coisa. Mas você precisa superar essas dificuldades e seguir adiante. É claro que você precisa ter um plano, você não pode fazer de qualquer jeito, certo? Então, o Ikigai ele é justamente você ter o propósito e, independente das dificuldades, você nunca vai desistir, você sempre vai seguir adiante. Porque se você tem um porquê, você vai suportar qualquer como. Entendeu? Se você tem um porquê continuar, veja, não interessa as dificuldades, certo? Então, você precisa memorizar isso e nunca desistir nos seus empreendimentos. E aqui, meus caros, veja, eu vou tentar pegar esses ensinamentos, né, e mostrar como que na minha vida, né, algumas falhas que eu cometi me trouxeram até aqui, certo? E como que o que está nesse livro, né, como esses ensinamentos, eu aplicando, né, na minha vivência, vocês podem utilizar. Veja, eu tive um escritório, certo, por quase 10 anos, né, e infelizmente, né, principalmente depois da pandemia, infelizmente, o negócio não foi mais adiante, certo? Eu sempre trabalhei, vamos dizer assim, como clínico geral, né? Eu só nunca fiz direito criminal, mas direito civil, direito consumidor, direito trabalhista e a minha paixão, que sempre foi o direito tributário, né? Eu sempre fiz. Então batia na minha porta, eu fazia, não rejeitava nada. E isso, a meu ver, foi um pequeno problema, né? Porque eu não me especializei em nada, né? Eu sempre gostava muito de tributário, eu lia sobre tributário, mas eu não me tornei especialista, não me tornei conhecido por causa do direito tributário,
certo? Então, eu diria que essa foi a minha primeira falha, tá? Então, vamos dizer assim, eu não encontrei o meu propósito. E em um determinado momento, justamente quando eu li um outro livro, né, como eu mencionei aqui já algumas vezes, Em Busca de Sentido, eu entendi que eu precisava fazer aquilo que para mim tinha sentido, certo? Então, o tributário, eu encontrei sentido em fazer o direito tributário justamente porque, primeiro, eu queria, de certa forma, fazer algo que me desse um retorno financeiro interessante, mas que fizesse sentido eu fazer aquele trabalho. Então eu pensei, poxa, o que é que eu acho que eu gosto, vamos dizer assim. Então, pelo meu viés político, eu acho que o livre mercado, vamos dizer assim, e as ideias que permeiam essa questão do livre mercado, eu gosto de ler sobre essas ideias e eu concordo com essas ideias. Então eu pensei, poxa, se eu gosto disso, quem são os principais agentes, vamos dizer assim, do livre mercado? São as empresas. Então eu disse, nossa, e se eu ajudasse as empresas, né? Então eu tinha uma paixão dentro do direito, que era o direito tributário, e essa questão relacionada ao que eu gosto de ler, vamos dizer assim, né? A parte principalmente sobre essa questão de liberalismo, né? Da parte liberal, vamos dizer assim, não dos valores do liberalismo, que esse assunto para uma outra questão, mas essa questão do livre mercado, essa parte do livre mercado. E eu pensei, poxa, como que eu utilizo isso nisso daqui? E foi então que eu decidi, de agora em diante eu só vou fazer direito tributário. Veja, de certa forma isso não adiantou muito no curto prazo, porque infelizmente, né, o escritório, enfim, eu precisei fechar. Mas foi justamente eu começar a me especializar, que chamou a atenção de um escritório, e por causa dessa situação de me especializar, né, no direito tributário, de buscar fazer só o direito tributário, hoje eu sou sócio de um escritório. Então, a partir do momento em que eu busquei escolher algo que tinha sentido, né, independente do dinheiro, é óbvio que os honorários do direito tributário, do que eu faço, eles são bem interessantes, mas tem um porquê de eu fazer aquilo, certo? E o porquê é, eu quero fazer o melhor para as empresas, eu quero ajudar as empresas a pagarem menos tributos. Porque na minha mentalidade é o seguinte, eu acho que o Estado, ele tira o dinheiro de quem poderia estar gerando mais emprego, quem poderia estar produzindo mais e coloca em locais improdutivos. Então essa é a minha mentalidade, é dessa forma que eu vendo o meu serviço para os meus clientes. Eu tento mostrar para eles que eu consigo resolver, né, de certa forma, a partir de um planejamento tributário, de uma recuperação de crédito tributário, eu tento mostrar para ele que eu consigo resolver uma dor que ele tem, certo? Então eu encontrei sentido unindo o que eu já gostava, que era o direito tributário, com outra coisa que eu achava interessante, né, na minha parte assim da vida pessoal, eu uni os dois e de certa forma eu hoje posso dizer que eu encontrei esse Ikigai, né, esse propósito de executar meu trabalho com a maestria que eu executo e de ter paixão por fazer isso, né? Para mim não tem nada mais prazeroso quando eu encontro uma CDA toda nula. Aí eu penso, oh meu Deus, obrigado Senhor. Menos 1 milhão que vai para o Estado e vai ficar no bolso do meu cliente. Então isso é prazeroso, né? Quando a gente encontra aquela falha na CDA, aquela falha no processo administrativo fiscal, né? Isso é prazeroso. E obviamente que tem a consequência por eu ter esse conhecimento, que é justamente o retorno financeiro, certo? Então, isso é a minha experiência, né? Isso eu vivi e eu posso dizer que você precisa entender essa história e aplicar na sua realidade. E a partir disso, você tentar buscar de fato seu Ikigai, né? Você entender qual é seu propósito e você aplicar na sua empresa, você aplicar uma mentalidade na sua empresa. Se você não é capaz, você então deve buscar uma consultoria para te ajudar a encontrar esse propósito, né? De repente buscar um psicólogo, enfim. Mas você precisa encontrar isso, porque senão você vai continuar tentando, fazendo como aquele cliente que eu mencionei um pouco antes no vídeo, né? Onde ele pensa, vou aumentar o faturamento, vou vender, só vou pensar em aumentar meu faturamento, mas sem estrutura, entendeu? Então, vocês precisam entender isso, vocês precisam ter propósito naquilo que vocês estão executando. Esse é o principal ponto. E veja, aqui o principal de tudo é o seguinte, o Ikigai, ele não é você encontrar o que você ama, certo? É você encontrar aquilo
que você vai ser capaz de fazer no longo prazo, daqui a 20, 30 anos. Veja, se eu passar 50 anos analisando só CDA o resto da minha vida, eu acho que isso daí para mim, né, eu posso dizer para você que vai ser bem prazeroso, porque roda e vira, né, existe, sei lá, 100% das CDAs que eu analiso, eu diria que 70%, entre 70% e 80% tem pelo menos algum tipo de nulidade, certo? Seja ela parcial, seja ela total, geralmente são parciais, mas a gente sempre encontra, né? É muito comum a gente encontrar essas falhas. Então, se você me perguntar, eu viveria fazendo isso o resto da minha vida, né? Com certeza. Né? Para mim é prazeroso. Então é isso que você tem que buscar. Veja, não é fazer o que você ama, não é você simplesmente jogar tudo para cima, ah, agora eu vou tocar violão na praia. Bicho, não é isso. Né? É você encontrar algo que você vai conseguir. Por exemplo, se você tem uma família, você vai conseguir manter sua família. Né? Se você, sei lá, tem algum outro tipo de obrigação, você vai conseguir manter aquela obrigação. Então, você tem que entender que, primeiro, você tem que alinhar a expectativa com a realidade e que você precisa encontrar dentro, né, daquilo que é, vamos dizer assim, a sua área de expertise, como que você pode transformar esse trabalho que de repente é penoso, né, essa estrutura sua que é penosa, que não é organizada, como que você pode tornar isso daqui algo sustentável no longo prazo. E eu diria que o seguinte, veja, você não pode desistir, como eu já mencionei, veja, eu poderia ter desistido, poderia ter de repente, sei lá, vou estudar para concurso, né? Que é o que é muito comum na minha área, vou estudar para concurso, né? Foda-se a advocacia. Mas eu sempre tive essa aptidão, vamos dizer assim, de querer resolver problema, certo? Então, isso para mim é prazeroso, essa questão de resolver problema. Só que eu demorei, infelizmente, a entender qual era o tipo de problema que eu queria resolver. E isso é o que eu tento passar para você, né, que está me assistindo nesse momento. Veja, de repente, você tem essa paixão por fazer algo específico, de repente você é mecânico, mas você ainda não encontrou que tipo de trabalho você quer executar. Se você quer trabalhar de repente com a mecânica de carros carburados, né, ou de carros elétricos, enfim, você precisa encontrar isso, né? A questão da especialidade. Veja, você não precisa só saber fazer aquilo, mas existe uma coisa que você precisa saber fazer bem e que você tem tesão em fazer aquilo, né? Que você tem prazer em fazer aquilo, de forma que isso seja sustentável no longo prazo, certo? Se você pensa, você tem que pensar basicamente o seguinte, veja, se eu vendo leite, vou estar feliz daqui a 30, 40 anos vendendo leite. Se eu vendo vinho, eu vou estar feliz daqui a 30, 40 anos vendendo vinho. Se não, por quê? E aí, diante da resposta que você vai ter do porquê, você tem que encontrar uma solução. Das duas, ou abandonar e buscar o que de fato você acha que é prudente, ou então, dentro daquilo que você já executa, você encontrar uma forma de executar que essa execução lhe seja prazerosa. Né? E aí, obviamente, que vai depender da realidade de cada um de vocês. Então, meus caros, como é que vocês vão aplicar essa questão do Ikigai na realidade de vocês, na empresa de vocês ou na vida pessoal de vocês? Eu acredito que, primeiro, você tem que fazer uma lista de, vamos dizer assim, né, o mapa da ignorância, né? Aquilo que vocês já sabem, né, que vocês sabem a respeito de cada um de vocês, né? Não tem como apontar a situação de cada um, né? Tentar, de certa forma, analisar fora desse escopo outras coisas que vocês também gostam, certo? Que vocês fazem com prazer. Só que, poxa, você não pode tentar unir o que é seu trabalho com uma bebedeira do final de semana, o futebol do final de semana. Eu acho que dificilmente vocês vão encontrar paralelos, né? Mas, como no meu caso, né, eu encontrei um paralelo na questão do liberalismo, né? A questão da preponderância do livre mercado, vamos dizer assim, e o direito tributário. Então eu tentei unir essas duas coisas e eu encontrei, vamos dizer assim, esse propósito. A mesma coisa vocês precisam encontrar na realidade de vocês, certo? Eu creio que se vocês começarem a fazer essa lista daquilo que vocês já sabem, daquilo que está errado, aquilo que vocês precisam mudar, e vocês entenderem que vocês precisam ter uma comunidade, certo? Para vocês tentarem observar aonde vocês estão errando, né? Vocês tentarem aprender com os erros dos outros, né? O malandro é aquele que aprende com o erro do outro, né? O esperto, o malandro é aquele que aprende com o erro do outro. Vocês também precisam entender
que o propósito, ele não necessariamente é você fazer só aquilo que você ama, né? Obviamente que fazendo aquilo que você ama, você vai ter dificuldades, né? E que essas dificuldades você precisa superar. Então você não pode simplesmente, encontrei meu propósito, não vou ter dificuldade. Não, você sempre vai ter dificuldade, certo? Isso é uma realidade. Então, para encerrar, eu preciso que vocês entendam o seguinte: acima de tudo, quando vocês encontrarem esse propósito, vocês precisam fazer uma organização daquilo que de fato você vai fazer dali para frente. Se vocês não tiverem estrutura para isso, vocês precisam montar estrutura. Se vocês não tiverem conhecimento, vocês precisam buscar o conhecimento para ajudar a construção dessa estrutura, aonde você vai conseguir, a partir desse propósito que você encontrou para sua empresa, para sua vida pessoal, manter a execução disso pelo máximo de tempo possível, né? De repente para o resto da vida. Então, esse é, de fato, o maior ensinamento do livro, né? O ensinamento do livro gira em torno disso, que é você encontrar o seu propósito e você conseguir executar ele no longo prazo, de repente até o final da sua vida, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, peço desculpa pelo tempo, né? Desde a última publicação, tentarei, obviamente, que todos os dias agora gravar um vídeo por dia, vou me esforçar para isso, para que pelo menos nas próximas semanas eu publique 1 ou 2 vídeos por semana, mas que eu consiga, vamos dizer assim, voltar ao cronograma inicial. Perfeito? Forte abraço, que Jesus abençoe em todos vocês e fiquem com Deus.